Bem-vindo a mais um vídeo do Pais em Sintonia e hoje tem mais um tema super interessante que tenho certeza que vai te ajudar. Então, vamos pro vídeo. Ele acorda a noite toda, não sei mais o que fazer. Clique no link da descrição e tenha noites tranquilas. A fórmula do sono para bebês espera por você. Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar juntos em umas fontes bem interessantes sobre, assim, um pilar do desenvolvimento humano, né? A linguagem nos primeiros anos. A ideia é entender por que ela é tão crucial e, mais importante, como ela começa a brotar, muito antes da criança falar mamãe ou papai. Exato. E a questão que fica, né, quando a gente lê esses materiais é o que é mesmo linguagem? Porque, olha, vai muito além de só falar. Sim, como é que essa habilidade incrível começa a se desenrolar ali desde o comecinho da vida? Pois é. E as fontes que a gente viu, guias de desenvolvimento infantil, algumas pesquisas acadêmicas e também o pessoal da fonoaudiologia, todas apontam para a mesma direção. A linguagem é a base para comunicar, para interagir, para aprender. O alicerce de tudo, né? E não é algo que aparece do nada. É um processo, sabe, contínuo. Tá, então vamos tentar desembrulhar isso. Um ponto que achei super claro nos materiais é a diferença entre três coisas: comunicação, linguagem e fala. Parece a mesma coisa, mas não é, né? De jeito nenhum. Comunicação é o termo mais amplo, né? É qualquer troca de informação. O choro do bebê, um olhar, um gesto, tudo isso é comunicação. E começa ali, no minuto zero. Certo. Tipo, o bebê chorando de fome ou de sono. Ele tá comunicando. Exatamente. Aí dentro disso vem a linguagem, que já é, assim, um sistema mais organizado, com símbolos, regras. E o interessante que as fontes destacam bem é que ela tem meio que duas mãos, sabe? Duas mãos? Como assim? A receptiva e a expressiva. A receptiva é a capacidade de entender o que falam pra gente, o que a gente lê, os gestos que a gente vê. Ah, entendi. É receber a informação. Isso. E a expressiva é o contrário. É usar esse sistema para se fazer entender, seja falando, gesticulando, escrevendo depois. E a fala, então, seria o quê? A parte física? Exato. A fala é a produção dos sons da linguagem. A articulação, a voz, a fluência. É o ato motor de falar. Faz sentido, mas o que me pegou mesmo, lendo as fontes, foi essa coisa da linguagem receptiva vir primeiro. Sim. E isso é fundamental para quem acompanha a criança pequena. A compreensão, a linguagem receptiva, dispara na frente da produção, que é a expressiva ou a fala propriamente dita. Quer dizer, o bebê entende muito mais do que consegue falar. Muito mais. Um bebê ali com uns 9, 10 meses pode entender várias palavras, comandos simples tipo dar tchau, cadê a mamãe, mas ele ainda não consegue. É articular essas palavras todas. Nossa, isso deve gerar uma frustração neles, né? Imagina, eles sabem o que querem, entendem o que está acontecendo, mas falta ferramenta verbal para expressar. Por isso o choro, a manha, o apontar são tão importantes nessa fase. São a linguagem expressiva deles. E como que essa linguagem toda começa a desabrochar? Desde o nascimento mesmo. Desde o dia 1. Olha, nos primeiros 6 meses, mais ou menos, a gente vê o choro que já começa a ficar diferente para cada necessidade, né? Depois vem aqueles sons guturais, o cooing, que é uma delícia de ouvir. Aqueles ungus, agus. Isso. E a reação às vozes, aos sons, o sorriso social, que já é uma forma de interação. E aí, um pouco depois, começa o balbucio, que não é só barulhinho aleatório, tá? Não? Não. É a criança testando combinações de sons. Vogais com consoantes, tipo ma, ba, da. É o início do treino motor para a fala. E eu li em uma das pesquisas que esse balbucio já pega o ritmo da língua falada em casa. Exatamente. Ele começa a imitar a entonação, o sobe e desce da voz da língua materna. É incrível. É treino ativo mesmo, não é passivo. E depois dos 6 meses? Aí, entre 7 e 12 meses, esse balbucio fica mais complexo, mais repetitivo. O famoso mamamá, papapá, dadadá. E surgem os gestos com intenção clara. Apontar para o que quer, acenar para dar tchau, bater palma. Gestos são linguagem também, né? Com certeza, linguagem não verbal. E a compreensão de palavra-chave aumenta muito.
não, o próprio nome. E lá por volta de 1 aninho podem surgir as primeiras palavrinhas com intenção de verdade. Água, papá. É uma escadinha mesmo, cada etapa construindo a próxima. Uma construção e o ambiente. O ambiente é tudo nisso aí. É o que todas as fontes falam, né? O papel central dos pais, dos cuidadores, os tais modelos linguísticos. Fundamental. A qualidade e a quantidade da interação verbal que a criança recebe são, assim, o fator ambiental mais crítico para a linguagem deslanchar. E tem aquela forma de falar com o bebê, né? O manhês. O parentes, isso, aquela fala mais cantada, sabe? Tom mais agudo, entonação exagerada, um ritmo mais lento. A gente faz intuitivamente, né? Sim, é natural. E não é só bonitinho. As pesquisas mostram que isso funciona. Ajuda o cérebro do bebê a identificar os sons da fala, a separar as palavras na frase e prende a atenção deles. Mas não basta só ficar falando pro bebê, certo? Tem que ter troca. Esse é o ponto. Não é um monólogo, é um diálogo. Conversar com a criança, não só para ela. Responder aos balbúcios dela como se fosse uma conversa mesmo. Ah, é? Me conta mais. Esperar a vez dela falar. Criar turnos na conversa, mesmo que a resposta seja um A. Exatamente. E nomear as coisas, as ações do dia a dia. Olha a bola, vamos tomar banho agora. Papá gostoso. É o que chamam de narrar a vida. Isso dá o contexto que a criança precisa para aprender o que as palavras significam e como usar. Aquela ideia do Vygotsky, né? Que a linguagem nasce na interação social. Perfeito. É uma co-construção. O conhecimento, a linguagem, tudo se constrói junto, na troca com o outro. E essa troca não é só palavra, né? Tem o afeto, a escuta. Totalmente ligado. O vínculo afetivo é um combustível poderoso para a linguagem. Cantar junto, ler uma história no colo, brincar olhando no olho. Tudo isso cria um ambiente seguro, gostoso, onde a criança se sente motivada a se comunicar. E ouvir de verdade o que ela tenta dizer, né? Mesmo que seja um som ou um gesto. A escuta ativa, validar as tentativas dela, mostrar que o que ela fala, mesmo sem palavras ainda, tem valor, é importante para você. Isso encoraja demais a criança a continuar tentando, a se arriscar mais na comunicação. Ela se sente vista, ouvida. E aí entra aquele ponto de contraste importante que as fontes trazem sobre as telas, né? Se a chave é essa interação rica, responsiva, afetiva, Exato. a exposição passiva a uma tela, na maioria das vezes, não oferece isso. Falta a resposta imediata e contingente ao que a criança faz, falta o olho no olho, falta o ajuste do adulto à necessidade da criança naquele momento, falta a dança da comunicação. A interação bidirecional, né? Isso. Que é essencial para essa construção da linguagem nos primeiríssimos anos. Começando bem do comecinho, dos primeiros meses. No início, assim, parece que é tudo instinto, né? O bebê chora diferente para cada coisa, fome, sono, e faz aqueles sons guturais, tipo a, gu, quando tá feliz. Isso já é comunicação mesmo. É, sim. É uma forma bem primária, claro. O bebê está expressando como ele se sente por dentro. Mas a intenção de comunicar algo, ela vai se desenvolvendo. Lá pelos 4, 6 meses, mais ou menos, começa o balbucio, mais sílabas soltas, sabe? Ba, da. Ah, sim. O ponto de virada mesmo que a gente observa bem é entre 6 e 9 meses. É o balbucio reduplicado. Aquele clássico mamamá, papapá, dadadá. Que fofura. E o interessante é que isso não é só um treino para boca, para voz. Ele ativa áreas no cérebro que, olha só, mais tarde vão ser usadas para organizar as frases, para sintaxe. Nossa, que incrível. Quer dizer, não é só um som bonitinho, é a base da gramática que vem depois. E os gestos? Quem nunca viu um bebê apontando para alguma coisa com uma cara de eu quero aquilo? Exato. Apontar, dar tchauzinho, esticar os bracinhos para pedir colo. Tudo isso lá pelos 9, 12 meses são marcos gestuais super importantes. Eles mostram que a criança já entendeu que pode usar o corpo para se comunicar, para mostrar o que quer, para chamar atenção. Faz sentido. E nessa mesma fase, eles começam a entender ordens simples, tipo um não, ou quando a gente chama o nome deles. Aí sim, perto de 1 aninho, geralmente aparecem as primeiras palavras com intenção mesmo, tipo mamã, papá, água, dá. E aí, olha, entre 1 e 2 anos a coisa acelera muito, é impressionante. Com 1 ano e meio, 18 meses, a gente espera um vocabulário de umas,
sei lá, 5 a 20 palavras. Mas aos 2 anos, 24 meses, isso pode pular para mais de 50 ou às vezes 100 palavras, ou até mais. Começam a nomear tudo que vem. É a famosa explosão de vocabulário, né? Que todo mundo fala. E o grande marco dessa fase é quando eles começam a juntar as palavras, certo? Tipo, quer água, bola dá, pato não. Isso muda tudo, parece. Com certeza. É o comecinho da sintaxe. É a criança descobrindo que pode combinar palavras para formar ideias. Um pouco mais complexas. E a compreensão também dá um salto, né? Começam a seguir instruções com 2 partes, tipo, pega o urso e dá para mamãe. Isso mostra que o cérebro já está processando a linguagem de um jeito bem mais sofisticado. Legal. E como é que nós, os adultos, podemos ajudar nesse processo todo? Não é só ficar olhando, né? A gente tem que participar. De forma alguma. A interação é o motor de tudo isso. Com os bebês bem pequenos, responder aos sons que eles fazem, sabe? Usar o parentesagem, aquela fala mais musical, mais lenta, funciona muito bem. Cantar musiquinhas com gestos, tipo janelinha abre, os dedinhos, brincar de cadeia, show, são estímulos ótimos. E para os maiorzinhos, de 1 a 2 anos, que já estão andando, falando umas coisinhas, o que funciona melhor? Aí, narrar o dia a dia é fundamental, falar o que está acontecendo. Vamos passear agora, olha, hora do banho. Ler livrinhos apontando para as figuras, falando o nome das coisas. Fazer perguntas que dão opção para a criança. Você quer a banana ou a maçã? Isso ajuda muito a escolher e a tentar falar. Incentiva, né? Exato. E o brincar de faz de conta. Dar comidinha para boneca, falar num telefone de brinquedo. Isso é riquíssimo para o desenvolvimento da linguagem e da imaginação. E aquela fase que eles querem mexer em tudo, pegar, sentir as coisas, areia, massinha. Isso também tem a ver. Totalmente. O desenvolvimento motor sensorial está super ligado com a fala. Deixar a criança explorar o mundo com segurança, claro. Sentir texturas diferentes. Isso dá para ela mais coisas sobre o que falar, sabe? Enriquece as experiências que ela vai querer, comunicar depois. Mas quais são os sinais que a gente realmente precisa observar com mais atenção? Para não criar alarme à toa, mas também não deixar passar batido. Essa é uma dúvida muito comum e super válida. Existem, sim, alguns marcos que são importantes para a gente ficar de olho. Com 12 meses, 1 aninho, por exemplo, se o bebê não balbucia quase nada ou não usa gestos para se comunicar, como apontar o que quer ou dar tchau, aí já vale observar. E um pouco mais tarde? Com 18 meses, 1 ano e meio, se a criança usa muito poucas palavras com intenção, tipo menos de 6 ou 10 palavras, ou se ela ainda não aponta para mostrar o que deseja. Também é um sinal para a gente prestar atenção. E aos 2 anos? Aos 24 meses, 2 anos, o esperado é que já combine pelo menos 2 palavrinhas de vez em quando, né? Tipo, quer bola. Se isso não acontece espontaneamente, ou se o vocabulário é muito restrito mesmo, menos de 50 palavras, aí justifica uma avaliação mais cuidadosa. E tem a questão da regressão também, né? Perder alguma coisa que já fazia. Isso, a regressão é sempre um sinal de alerta importante, em qualquer idade. Se a criança falava algumas palavras e parou, ou se comunicava de um jeito e regrediu, isso precisa ser avaliado por um profissional, sim. Entendi. Então, o ponto principal aqui não é para gerar ansiedade, mas para saber que, se tem uma preocupação que persiste, que não some, buscar uma avaliação com o fonoaudiólogo é o melhor caminho. E a gente sabe que quanto mais cedo uma intervenção começa, se for necessária, melhor é o resultado, né? Exatamente isso. Conhecer esses marcos ajuda a gente a acompanhar, a observar e principalmente a interagir de um jeito mais rico, mais divertido, mas sempre respeitando o ritmo de cada criança, né? O fundamental é o afeto, é a brincadeira, é a conversa no dia a dia. Perfeito. A ideia é transformar momentos comuns, né? Do cotidiano mesmo em oportunidades para comunicação. Sem parecer aula, né? Exato. De forma afetuosa, eficaz, vamos ver como a conversa, a leitura, música, brincadeira, tudo isso vira ferramenta. Legal, então vamos começar pelo básico que os materiais falam muito, a tal da conversa intencional.
Isso de olhar nos olhos, falar mais devagar. Por que isso é tão importante, hein? Olha, o que a gente viu sugere que essa conexão, sabe? O olho no olho, a fala clara, ajuda a criança a focar e a entender melhor a linguagem. Não é só ouvir, é perceber a comunicação como um todo. Entendi. E aí entra aquilo de narrar o dia a dia. Olha, tô pegando a maçã vermelha aqui. Essa exposição constante no contexto certo, isso ajuda muito a construir as bases para a compreensão. Faz sentido. E tem a questão das perguntas também, né? O material fala bastante de perguntas abertas, tipo, o que você achou do parque? Em vez de só, gostou? Isso. E, muito importante, dá o tempo para a criança responder. Mesmo que seja só um som, um balbucio, um gesto. Ah, validar a tentativa dela. Exatamente. Isso mostra que a comunicação tem espaço para ela, sabe? É um incentivo bem forte que os estudos destacam. E, além do sim ou não, estimula a pensar, a elaborar. Entendi. Agora, uma coisa que eu achei super interessante foi como lidar com os errinhos na fala, sem aquela correção direta, né? Sim, as fontes trazem umas técnicas bem legais, tipo a expansão. A criança fala bola e o adulto, sim, é a bola vermelha. Ah, legal. Ou a extensão, que adiciona algo. Sim, a bola vermelha pula alto. E tem a reformulação também. Se a criança diz eu fazia, o adulto devolve naturalmente. Ah, você fez, que legal. Quer dizer, o modelo certo entra na conversa sem parecer bronca, né? Sem cortar o barato da criança. Exatamente. A ideia é essa. Ela aprende pelo exemplo, de forma fluida, sem sentir que errou. A comunicação continua. Muito bom isso. E sobre livros e músicas, o material também bate bastante nessa tecla? Além do vocabulário, o que mais eles trazem de bom? Olha, ler junto, com entonação diferente, fazendo pergunta. Isso estimula a imaginação a entender histórias, né? Não só palavras novas. E as músicas, principalmente aquelas com gestos, tipo cabeça, ombro, joelho e pé, ou rima, tipo corre cutia. Isso trabalha o ritmo da fala, a consciência dos sons, super importante lá na frente para a alfabetização. Ou até escolher o livro. Perfeito, isso dá autonomia, né? Incentiva a participação, é dela aquele momento também. E falando em participar, a brincadeira, os materiais colocam como um laboratório da linguagem. Totalmente. Brincar de faz de conta, casinha, médico, isso exige usar a linguagem para negociar, para criar, sabe? Usar fantoche, explorar o ambiente. Tudo gera necessidade de se comunicar. E as rotinas? Como que o banho, a hora de comer, viram aprendizado? Ah, as rotinas são ótimas pela repetição. Na hora de comer, você nomeia a comida, os talheres, do banho as partes do corpo, ao vestir as roupas. Entendi. A constância ajuda a fixar. Isso. E também permitir que a criança tente pedir as coisas, mesmo que seja com dificuldade. Ou fazer escolhas simples, quer água ou suco. Fortalece a iniciativa dela de se comunicar. Então, resumindo o que a gente viu nos materiais, não é criar momentos especiais para ensinar a falar, mas sim enriquecer as interações que já existem, né? Com intenção, com afeto. Exatamente essa a ideia. A qualidade da interação, a resposta atenta do adulto, isso é a base de tudo que as fontes mostram. Criar um ambiente seguro, rico, para a comunicação acontecer. Maravilha. Vamos mergulhar num ponto bem importante. O que pode, assim, meio que travar o desenvolvimento da linguagem? E, claro, o que a gente pode fazer. Exato. Vamos dar uma olhada, com base no que a gente pesquisou, em como algumas coisas, tipo muito tempo de tela ou ambientes com pouca conversa, podem ser um freio. E também um ponto crucial. Quando que é a hora certa de, talvez procurar um fonoaudiólogo? E como que a família toda pode participar disso, né? Isso, a ideia é entender os desafios e achar os caminhos. Então, vamos lá. Um negócio que aparece bastante é a qualidade da interação. Falar com a criança e não só para ela. Parece que faz toda a diferença, certo? Ambientes mais quietos, com pouca conversa, isso pode atrasar as coisas. Precisamente. Aquela conversa que engaja, sabe? Que responde para o bebê, que usa o manhês, aquela voz mais cantada. Isso é ouro.
As fontes mostram que essa fala mais lenta, mais aguda, não é só bonitinha. Ela ajuda mesmo o cérebro do bebê a pegar os sons da fala, a prestar atenção. O oposto disso, como muito tempo na frente de tela, é um sinal de alerta que aparece direto nos materiais que a gente viu. E aí entra essa questão forte das telas, né? TV, tablet, celular. Por que elas são vistas como um risco tão grande para a linguagem que está começando a surgir? É só a passividade? Olha, a passividade é um ponto-chave, sim. A linguagem precisa de troca, né? De um falando e o outro respondendo. A tela geralmente não tem essa via de mão dupla. Mas um ponto que as fontes batem muito na tecla é o deslocamento. O tempo de tela rouba o tempo da interação cara a cara, da brincadeira junto, da leitura, que são, assim, as vitaminas da linguagem, né? Entendi. Tem estudos específicos que mostram essa ligação. Mais tempo de tela antes dos 2 anos e um vocabulário falado menor. Por isso que SBP, a APS, OMS, todas recomendam. 0 tela antes dos 18, 24 meses. Exceto videochamada, né? Isso, videochamada com alguém junto interagindo. Entendi. E depois, até os 5 anos, no máximo 1 horinha por dia. E sempre com supervisão. Esse tempo de tela, muitas vezes, está substituindo coisa muito importante. Entendi. Não é só o que a tela faz, mas o que ela impede que aconteça. Puxa, isso leva para outra dúvida. Se essa interação é tão vital, como é que a gente fica atento se algo não está indo como esperado? Tem sinais de alerta? Esse é o ritmo, né? Mas olha, por volta de 1 aninho, 12 meses, a gente espera a comunicação com intenção, mesmo sem fala. Apontada, tchau. Se isso não está rolando, ou se a criança não olha quando chamam pelo nome, é bom observar com mais calma. E com 1 ano e meio, mais ou menos? Aos 18 meses, assim. Se a criança não está usando pelo menos umas 6 a 10 palavrinhas com sentido claro, sabe? Ou se tem muita dificuldade para entender um pedido simples, tipo, me dá a bola, já são sinais para a gente prestar atenção. E chegando perto dos 2 anos? Aí com 24 meses, se não está juntando 2 palavrinhas, que é a água, mais bola, ou se o vocabulário está muito pequeno, tipo menos de 50 palavras, ou ainda se a fala é muito difícil de entender, mesmo para os pais, sabe? Menos da metade do que fala dá para sacar, são pontos importantes que, segundo as fontes, justificam buscar uma avaliação. Certo. E aí, se bate aquela preocupação, qual o caminho? Porque às vezes a gente fica naquela, né? Ah, mas será que não é só o tempo dele? Ou será que já procurou ajuda? Olha, a recomendação que a gente viu é bem clara. Primeiro, conversa com o pediatra, sempre. Ele acompanha a criança. Mas o especialista para olhar fala e linguagem é o fonoaudiólogo. Ele vai poder avaliar direitinho, ver se é só um atraso que com estímulo resolve, ou se é algo mais específico, tipo TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem. TDL? É, uma dificuldade mais persistente com a linguagem. E o mais importante que todo mundo concorda, agir cedo faz uma diferença enorme, especialmente antes dos 3 anos. E atenção! Se a criança perdeu alguma habilidade que já tinha, regrediu, aí tem que procurar ajuda na hora, nada de esperar. Nossa, faz todo sentido agir rápido. E quando a criança começa uma terapia, qual o papel da família? As fontes falam bastante disso, né? Como que a gente traz as orientações do fono para o dia a dia, para casa? A família é total protagonista. É quase como ser coterapeuta, sabe? Não adianta só a sessão de fono uma vez por semana se em casa o ambiente não ajuda. O segredo é aplicar as dicas no dia a dia com constância. Na hora de comer, no banho, brincando. São esses momentinhos que valem ouro. Mais do que tentar fazer uma aula, entende? Entendo. E aquela dica de não ficar corrigindo a pronúncia toda hora? Às vezes a gente quer ajudar e fala, não é assim que fala, mas parece que não é o melhor caminho, né? Exato. Porque essa correção direta, tipo, não é pato, é prato, pode deixar a criança frustrada, com vergonha de tentar falar. O jeito mais eficaz que os especialistas apontam é o que chamam de modelagem. A criança fala, quer água? Aí o adulto responde, ah, você quer água? Que sede, né? Toma aqui a água geladinha. Ah, legal! Você valida o que ela quis dizer, dá um modelo certo e ainda expande a conversa, sem dar bronca. Isso. Mantém a comunicação rolando de um jeito positivo e encorajador.
Entendi. E envolver outras pessoas, tipo avós, a escolinha, ajuda? Ajuda muito. Criar essa rede onde todo mundo está na mesma página, usando as mesmas estratégias, nossa, potencializa demais. E sempre, claro, pelo caminho da brincadeira, o faz de conta, imitar. É ali que a linguagem bomba. E celebrar cada passinho, né? Isso é fundamental. Então, resumindo tudo isso, a grande mensagem é que estimular a linguagem vai muito além de ensinar palavras, né? É sobre criar conexão. Exatamente. Teve uma frase numa das fontes que eu achei muito bonita. Dizia algo como: falar com seu filho é mais do que ensinar palavras, é criar vínculos, segurança e autoestima desde cedo. A gente está falando da base para a criança se relacionar, aprender a se expressar no mundo. É muito profundo. É mesmo. E para a gente continuar pensando nisso, um ponto final que as fontes trazem e que eu achei bem relevante: dificuldades na fala que não são olhadas com atenção podem respingar lá na frente, na hora de aprender a ler e a escrever. É mais um motivo para a gente valorizar e participar dessa construção da comunicação desde o comecinho, né? Fica aí a reflexão.